Salmos 51, versículo... Não vamos ler ele inteiro, né? Ele é muito bom, mas depois eu vou pegar a parte onde nós vamos falar. Salmo 51, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Espera aí que tem gente aqui na Bíblia. Salmos 51, versículo 1. Está escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Se assenta. Eu quero pegar alguns pontos aqui com você. O primeiro ponto que eu quero pegar é que Davi fala que o meu pecado está sempre diante de mim. Que pecado é esse? Nós vamos falar desse pecado. Não tem como você fugir do pecado, porque aonde você se assenta, você lembra do seu pecado. Você acorda de manhã, o pecado está diante de ti. Que pecado? A acusação na sua mente. Você vai trabalhar, o pecado vai com você. Você vai deitar, o pecado martela na sua mente. E Davi fala que ele sabe que os pecados dele afastam ele de Deus, que Deus não ouve, porque o pecado faz divisão entre nós e Deus. Mas aí ele resolve confessar esse pecado e pede: cria em mim, porque eu não tenho mais, então cria dentro de mim, pedindo para Deus um coração puro, porque estava sujo e contaminado, e um espírito reto, porque estava tortuoso. E ele fala: não me lança fora da tua presença, não retire de mim o seu Espírito Santo. Quando ele está dizendo isso, ele fala: não estou nem aí para tanto de mulher que você me deu, não estou nem aí para o tanto de riqueza que o Senhor me deu, não estou nem aí pela glória que Israel tem por causa do nosso exército, não estou nem aí para nada. O que é importante é o teu espírito. Então ele pede para não tirar dele, não é a riqueza,
não é a família, mas ele pede para não tirar o Espírito Santo dele. E ele fala: torna a dar, me dá de novo a alegria da tua salvação. Porque ele sabia que não estava salvo. E quem não está salvo sabe que não é salvo. E ele perdeu a alegria. E ele diz ainda: e sustente por um espírito voluntário. Porque aquele que não está salvo e que está distante do Senhor, ele não é mais voluntário. Ele não tem mais o ânimo pronto para servir a Deus. O espírito voluntário de fazer por amor. Não quero fazer mais nada. Não tenho mais vontade. Não tenho mais vontade de louvar para ti. Não tenho mais vontade de ir para a sua casa. Não tenho mais vontade de fazer nada para ti. E Davi era um sacerdote, gente. Davi era um sacerdote. Todo rei, ele tem o Espírito Santo para governar, porque ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Então ele perdeu tudo. O que é perder tudo? Ele perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu Deus de vista. Ele perdeu o coração limpo, que era ser o único coração de Deus. Ele perdeu a mente dele em paz. Ele perdeu, aqui diz, que ele perdeu também o espírito de servir a Deus com alegria, voluntariamente. E ele queria tudo isso de volta. E ele confessou o pecado dele. E vamos falar sobre isso agora. O que aconteceu, como aconteceu e o que fazer para a gente aprender com Davi. Davi era um homem bom, segundo o coração de Deus. Ele louvava, escrevia salmos, ele tocava. Era um homem de oração, um homem que consultava a Deus para tudo, para tudo. Se ia para a guerra, se não ia para a guerra, o que ele deveria fazer. Era um homem segundo o coração de Deus. Então ele andava nos caminhos do Senhor. Ele sentia o que o Senhor sentia. Porque quem tem o coração segundo o coração de Deus, ele sente como Deus sente. Só que Davi era um homem de guerra, um homem sanguinário. Ele foi designado para vencer, para ser guerreiro. Ele já começou a carreira derrubando Golias, arrancando a cabeça de Golias, porque Deus era com ele. Baixa um pouquinho esse fundo, filho. Obrigada. Então, Davi era um homem de guerra. E de repente, está escrito, eu não vou abrir, 1 Samuel 11, 25, está lá. Davi não foi para a guerra. Davi ficou em casa. E quando você deixa de ir aonde Deus te manda ir e fazer o que Deus te manda fazer, você está à beira de cair. Ele não foi para a guerra. Se Davi era um homem guerreiro, um líder de guerra, o que ele fazia em plena guerra dentro de casa? Se o lugar dele é na guerra, ele deveria estar lutando e não dormindo. Ele estava à tarde, diz aqui, no soninho pós-almoço à tarde dormindo. Na caminha dele, no leito dele, ele se acordou do soninho da tarde, um homem jovem, um homem de guerra, escolhido, sacerdote, dormir no soninho da tarde, porque não fez o que deveria fazer. Não estava na guerra, não estava lutando, não estava liderando. Dormiu, acordou, lindo, belo, foi dar uma volta no terraço da sua casa, foi passear, ocioso, à toa, mente vazia, oficina do diabo, à toa, ócio, do nada, fazendo nada, coisa nenhuma, com muita coisa para fazer, não tinha mais espírito voluntário, não se colocava mais, não se empenhava mais, não era de ânimo pronto, não estava mais disposto a fazer o que Deus chamou ele para fazer, mas agora tinha tanto que ele podia fazer nada. E quando você parar e fazer nada, espiritualmente, você vai ser atacado numa guerra, não a guerra da vida, mas uma guerra espiritual. E Davi foi atacado dentro da sua própria casa. Ele saiu do seu quarto, e diz a palavra
que ele olhou para os lados, olha para o lado que a sua queda vem. Olha para a vida dos outros, olha para o outro que a tentação te chama e você cai. E Davi colocou os olhos em uma mulher que estava tomando banho perto da sua casa. Uma mulher muito bonita, diz que formosa à vista, Batseba. Ele viu essa mulher nua tomando banho. E ele viu, olhou, cobiçou, desejou. E aquilo dentro dele fez ele dar ordens. Chamar servos, criados e falar: quem é aquela ali? Aquela mulher linda ali, bonita, desejável aos olhos, boa para se comer, que disse isso? Foi Eva, lá quando ela olhou o fruto proibido. Bonito à vista. Enche os olhos, dá água na boca e boa para se comer. A maçã não sei, era fruto proibido. E ele falou: deu ordem, vai lá buscar e traz ela aqui. Pegou ela e pôs no quarto. E fez aquilo que ele desejou, aquilo que estava no coração dele. Porque quando você não vigia, você cai em tentação. Quando você não obedece, você já é tentado. E se não vigiar, cai em tentação. Tem duas etapas aí. A primeira, não fazer o que deveria ser feito, não estar onde deveria estar. Vem a tentação. Segundo, se entrou em tentação, não cai em tentação. Vigia, retoma a sua vida, vai para onde você deve estar e faça o que precisa fazer. Mas Davi não quis. Ele quis cair em tentação. Ele decidiu, é uma decisão nossa. E ele decidiu cair em tentação, mandou buscar, caiu em tentação. E lá no quarto, ela mandou um recado pouco tempo para ele depois: estou grávida. E ela era casada, esposa de Urias, e era filho de Elião, um dos conselheiros lá do meio. E agora? Tem problema não, aí pega o pezinho e põe. Areia movediça, não tenho mais como sair. Pôs o pezinho. E agora, mas ninguém está vendo, ninguém está aqui, só estou eu aqui. Como diz o pastor aqui, Deus estava lá. Deus viu tudo. Deus viu os olhos dele, Deus viu o coração dele, Deus viu a atitude dele, Deus viu ele colocando o pezinho, o primeiro pezinho na areia movediça da tentação. E a tentação puxou o pé dele, ele pôs os dois pés. E quando ele recebeu a notícia, ela está grávida, ele já estava afundado na areia movediça até o pescoço. Ainda bem que tinha vida. Ainda bem que ainda tinha esperança. E ele afundado agora, não mais na tentação, mas agora no pecado consumado, que é assim que ele estava. E muitas vezes eu falo nós porque eu também já fiz isso também. Eu fui testar a areia movediça e já me enfiei lá dentro inteira. Enfiei o pé na jaca, não era uma jaca, era uma areia movediça, porque a jaca só ia caber o meu pé. Quando eu descobri, eu estava toda enlaçada. E muitos, assim como eu, já caíram na fé, já caíram em tentação, né? Mas existe a primeira etapa, você sair dessa tentação. Se vamos pensar, Davi, mesmo ele já errado, não foi para a guerra, não estava de ânimo pronto, foi ficar à toa, enquanto todo mundo estava fazendo, vou ficar à toa, né? Porque eu mereço, eu sou rei, eu posso, eu tenho condição, então eu fico à toa e os outros vão para a guerra. Aí ele saiu para fora e foi tentado por aquela mulher linda. Não foi ela que foi tentar ele. Foi ele que pôs os olhos nela. Podia ter fechado a janela, a porta, né? Já ter banhado assim ao ar livre. Podia ter banhado dentro de casa. Mas tudo bem. Digamos que ele foi tentado e olhou. O que fazer? Porque eu já cometi os primeiros erros. Tudo bem, os primeiros erros não é pecado. É só desobediência assim de leve que dá para consertar. Mas aí você abriu uma porta para a tentação. Chegou a tentação. E o pior, eu entrei em tentação. Esse negócio entrou dentro de mim, eu só não consumei. Mas eu olhei, cobicei e já estou contaminado por dentro. Isso já tomou conta do meu coração, até da minha mente. Eu só não tomei a atitude, o que eu devo fazer? Porque o pecado, eu já falo como pastora, já entrou em mim
de tomar conta aqui. Aí sabe o que você faz? Agora é sério, hein? Não é brincadeira não. Pode dar aparência no mal. Sai correndo! Entra pro seu quarto, fecha a porta, tranca e fala: só saio daqui se o Senhor sair comigo, Jesus. Eu não saio mais sozinha não. Me perdoa por um momento se o meu olhar, o meu ouvido, aconteceu alguma coisa aí nesse meio, que o Senhor não estava comigo, eu te deixei em algum lugar e fui sozinho. Davi deveria, do seu terraço, da onde ele saiu do quarto, né? Entrado para o quarto, trancado a porta dele, prostrado o joelho e confessado: estou tentado, me ajuda, não sei o que fazer, estou descontrolado, a minha mente está pensando no que eu vi, o meu coração está pedindo, eu não consigo sozinho, me ajuda, socorre meu Deus, me socorre, eu não saio daqui enquanto o Senhor não vir aqui nesse quarto. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não tirar isso de mim. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não fizer alguma coisa, porque eu estou aqui, porque a minha carne é fraca, os meus pensamentos estão tomados, os meus sentimentos já estão rendidos, e eu não vou sair daqui. Se Davi tivesse feito isso, Deus teria descido no quarto dele. O Espírito que habitava nele, o Espírito Santo, teria arrancado aquilo dele. Ele tinha que ter confessado em oração, louvado, que era o que ele sabia fazer. Ele sabia louvar. Ele poderia ter louvado ao Senhor, ele poderia ter adorado a Deus, que era o que ele sabia fazer. Enquanto a tentação estivesse ali, ele continuaria ali, até, não sei o tempo, se libertar da guerra da tentação aqui e aqui. Fique em oração até a guerra acabar. Aumentou a guerra, jejum, ninguém entra no meu quarto, não vou comer, não vou beber, até isso ir embora, eu quero ver. Porque um jejum, ele eleva o teu espírito e mata a sua carne. Que carne? Essa aqui, a física. O jejum só tem um único propósito: se desligar do mundo e da carne e se ligar no Espírito a Deus. É esse o propósito de jejum de Daniel, ou qualquer jejum da sua vida, não existe outro. Jejum é para humilhar a tua carne e exaltar o teu espírito. Davi deveria ter recorrido às armas espirituais, a qual ele se conhecia muito bem, mas ele não quis. Ele tomou a decisão errada. E quando nós somos tentados, não é cair em pecado, cair em tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair em tentação. Então quando você for tentado, você já sabe o que fazer. Não fez porque não quis. Davi não fez porque não quis. Não quis. E ele enfiou o pé na areia movediça, atolou até o pescoço. E aí Deus, que estava lá vendo tudo, revelou para um profeta chamado Natã, e Natã foi lá. Porque o profeta, ele faz assim, ele não se aguenta. O profeta que é profeta, ele não aguenta. Quando Deus, e não adianta o profeta querer falar bonzinho, não adianta o profeta, porque ele é tomado pelo Espírito, e ele fala a verdade, não tem medo, porque não é ele, é Deus. E Natã foi lá, e quando Davi foi confrontado, ele escreveu esse salmo. Salmo 51. Mas Davi também escreveu o Salmo 32, que eu imagino o confronto dentro dele. E aí ele começou a tomar as decisões e as atitudes corretas. No Salmo 32, versículo 3, Davi escreveu. Ele estava falando do que ele estava vivendo. Ele não estava falando do que os outros falaram. Ele falou da experiência dele com Deus. Ele disse assim, Salmo 32, verso 3: enquanto eu guardei silêncio, enquanto eu não confessei o meu pecado e achei que ninguém viu, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Ele estava dizendo que até os ossos dele doía. Ele estava sendo consumido pelo pecado por dentro. Porque eu disse que ele enfiou na areia movediça até aqui.
Então o corpo dele começou a padecer. Ele começou a padecer. Porque sem Deus o que resta é sofrimento. Deus não estava mais perto dele. Não, o pecado tinha separado. E ele falou: não vou contar para ninguém, ninguém vai saber, né? É só passar um pano aí. Aí ele vai e manda matar. Coloca lá à frente da batalha Urias e manda todo mundo deixar ele sozinho para ele morrer. E ele morreu. E ainda virou um homicida. Porque um pecado atrai outro pecado. Um abismo chama outro abismo. E aí ele continua no verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele falando ainda das dores, da tragédia, do que ele aprontou. Agora no verso 5 ele toma a decisão que todos nós temos que tomar cada vez que erramos. Confessei-te o meu pecado. Olha só. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Como se estivesse coberto, né? Como se estivesse escondido. Como se Deus não estava lá. Como se Deus não visse, né? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoarás a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas estão, estas não lhe chegarão. Então ele descobriu o poder da oração. Ele resolveu orar. Tardio? Não. Eu falo que nunca é tarde quando se tem vida. Nunca é tarde. E ele tinha certeza que se ele confessasse, orasse e abandonasse o pecado, porque já não tinha mais como voltar atrás, Deus iria perdoá-lo. E Davi estava certo. Então nós temos que confessar em oração, abandonar o pecado. O dele não dava para voltar mais atrás. Ele já tinha adulterado, já tinha desamparado a moça, porque ele tinha mandado matar o esposo. Não tinha mais o que recuperar. Mas ele confessou o pecado dele, se arrependeu do pecado dele e tornou ao relacionamento com Deus. Então, seja o pecado que for, nós temos que confessar a Deus. Quem? A Deus. Não é o irmão da igreja, não é a pastora, a não ser que você precise de direção bíblica. Eu vou te ajudar dando a palavra certa e como fazer. Não é confessar para um amigo, porque o amigo que ele pode fazer é eu te dar o ombro para chorar, ou um dia que você fizer uma raivinha nele, ele espalhar e contar para os outros. É confessar a Deus, abandonar o erro, não vou fazer mais, e alcançar a misericórdia e receber o perdão de Deus, e prosseguir em frente no relacionamento com Deus, e daí em diante fazer o que precisa ser feito, estar onde Deus mandar você estar, sempre com o ânimo pronto e espírito voluntário, por amor a servir ao Senhor. E Davi voltou. Eu falo a sanidade mental, porque ele estava perturbado. Escreveu também no Provérbios. Quem? Salomão, filho de Davi, que aprendeu com seu pai. Provérbios 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Davi também sabia, assim como Salomão, que se você comete um pecado e esconde, achando que está tudo bem, sua vida não vai para frente, nem a sua vida financeira, não é só espiritual, começa a travar a sua vida. Trava a sua vida espiritual, é a primeira, depois começa a travar a sua vida financeira. A sua vida financeira começa a travar, diz a palavra do Senhor. Então, quem pode fazer isso? Confessar, orar, confessar, abandonar e deixar, é você. Assim como Davi fez. Assim como Davi fez. Não espere um profeta chegar e falar
destruído, ele é mal falado, ele é apedrejado, ele é cuspido. Muitos daqui dos profetas, inclusive Jesus Cristo, foi zombado, cuspido, apedrejado, jogado no poço, aprisionado em prisão. Jesus foi castigado, açoitado, crucificado. E assim foram os profetas antes de Jesus e o nosso Salvador. E até os dias de hoje, que quem prega a verdade, o Evangelho, diz a verdade, sofre o que Jesus sofreu. As mesmas perseguições por amor ao Evangelho, por amor de Jesus. Esse é o ministério daquele que voluntariamente serve ao Senhor, na verdade, na palavra e na integridade dessa palavra. E hoje eu venho na integridade dessa palavra ser como Natan e dizer: Deus viu, Deus estava lá, Ele sabe o que está diante de você todos os dias. Ele sabe que o teu pecado está diante de você. Ele sabe de tudo que aconteceu. É hora de se libertar disso. É hora de acabar com essa guerra na mente. É hora de arrancar esse sentimento. É hora de confessar, de abandonar. É hora de receber o perdão de Deus e de recomeçar. Porque só tem paz aquele que abandona o pecado. Só tem paz aquele que o pecado não mais tem domínio sobre ele. É hora de entregar tudo isso. E só existe uma forma: se achegando a Jesus. Você só é liberto dessas guerras quando você confessa para o Senhor Jesus e pede para Ele, assim como o Davi pediu: me purifica com isopo. Isopo é um arbusto que é molhado no sangue, que espia o pecado, e coloca o sacerdote, limpa ele com aquele sangue. Era na época de Davi. Agora o sangue de Jesus está à sua disposição para te limpar de toda imundícia, para te perdoar de todo pecado, para te fazer mais alvo que a neve. Você precisa orar, confessar, abandonar, voltar a ter um relacionamento com Deus, voltar à paz com Deus através de Jesus Cristo. Você precisa reconciliar com Deus. Como reconciliar com Deus? Pois foi quebrado mediante o pecado. E se você não tiver essa consciência, você acha que está tudo bem. Não está tudo bem. É hora de voltar no ponto da sua queda, no ponto da sua derrota. E ali, Senhor, não vou mais encobrir. Eu quero te contar isso, mas de um modo diferente, Senhor, porque eu tomei uma decisão. Eu não quero mais te entristecer, não quero mais que o Senhor se afaste de mim. Então eu me achego a Ti, confessando, abandonando e pedindo, Senhor, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Assim como Davi fez. E Davi pediu: cria em mim de novo um coração puro, me dá a pureza de uma criança, porque esse mundo nos faz colocar um escudo de autodefesa, como se a gente pudesse se defender, como se Deus não fosse o nosso escudo, como se a palavra de Deus não fosse o nosso escudo. Como diz a palavra: o Senhor é o meu auxílio, o meu escudo, Deus. Não, mas nós achamos que precisamos nos defender e colocamos uma defesa chamada malícia, chamada eu mesmo vou me defender de pessoas, de palavras, dessa vida, do que o mundo me faz, esquecendo que tem um Deus que faz tudo por nós e que é o nosso escudo. E deixamos de ser puro de coração, como uma criança inocente é pura. E se não formos como uma criança, não entraremos no reino dos céus e nos tornamos essa máquina cheia de malícia, de opinião, colocando na defesa, se falando: foi a vida que me fez assim, a situação, as pessoas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor me tornou pura como uma criança, um coração limpo
como uma criança. E quero dizer mais algo para você. A verdade não precisa de defesa. Você não precisa se defender. Você precisa simplesmente entregar tudo na mão de Deus. Você só precisa do Senhor. E Davi disse assim: cria, ó Deus, em mim um coração puro, porque eu perdi, e renova em mim um espírito reto, porque o meu espírito está tortuoso. Um espírito que quer medir os caminhos, que quer fazer planos sem Deus, achando que apoiando na sua mente, no seu entendimento, está tudo certo, se esquecendo do caminho que é Jesus, e fazendo o seu próprio caminho no seu espírito, não no Espírito de Deus. Então ele pede: renova em mim, Senhor, um espírito reto. E aí ele implora e suplica: não me lances fora, Senhor, da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o que importa, a maior riqueza que eu tenho, a minha pérola, a minha preciosidade, é o Espírito Santo de Deus. É a minha salvação, a garantia da minha salvação, o nome no livro da vida. E Davi reconhece isso. Sem o Espírito Santo, ele não seria nada, nem o rei Davi, nem rei nenhum, nem morador do céu, e não seria nada. E ele reconhece como o Espírito de Deus acima de tudo. E ele fala da alegria da salvação, uma alegria que o mundo não tira, uma alegria que o mundo não dá, que ninguém pode dar. É uma alegria do Espírito aqui dentro. Ele tinha perdido, porque ele estava com os olhos maliciosos e maldosos, com a mente cauterizada e com o desejo do coração aflorado, com os sentimentos aflorados. E ele humildemente desceu dessa soberba e disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E no mesmo versículo ele sabe que só quem é salvo e tem essa alegria tem um espírito voluntário para Deus. E ele disse: me dá, Senhor, me sustente de novo. Um espírito voluntário. Voluntário, eu quero ir para a guerra voluntariamente, eu quero servir o Senhor voluntariamente. Coloque-me de novo com prazer em servir, com prazer, Senhor, diante de Ti, porque só um salvo pode salvar, só quem tem a alegria de Deus pode se voluntariar para amar o próximo sem pedir nada em troca, por dar sem querer me receber, em amor. Simplesmente a alegria é poder ser como Jesus e servir como Jesus. E Davi não era mais um servo, mas agora ele era um estrategista de guerra. E ele pediu: Senhor, de novo, me ajuda, me põe um espírito voluntário. Deus não tem prazer em sacrifício, em holocausto, em ofertas, como na obediência. E Davi começa a falar disso: Senhor, o Senhor não vai se agradar da minha oferta, o Senhor não quer o meu sacrifício, senão eu te daria se o Senhor quisesse. Porque ele tinha tanto que Deus mesmo tinha dado para ele. Se o Senhor quisesse sacrifício, eu daria todos. Mas o Senhor não quer o meu sacrifício, não quer a minha oferta, não quer o meu holocausto, nem a minha presença. Mas o Senhor quer um coração quebrantado, um coração contrito, que lhe ouça e lhe obedeça. Aí sim, quando eu entrar em obediência ao Senhor, o Senhor vai aceitar a minha vida, a minha presença, a minha oferta, o meu holocausto. Era Davi dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. Se eu não obedecer e o Senhor não me aceitar pela obediência, o Senhor não vai aceitar o meu sacrifício. Então não adianta ofertar, sacrificar, se você não obedecer a Deus. Deus quer a você, não o que você tem. Deus quer que você o escolha por amor, não que você o compre, porque Ele não está à venda. Davi estava dizendo tudo isso
Senhor, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer a mim. Por amor, o Senhor me ama, o Senhor só quer a mim. Ou você acha que, eu falo como mãe, que minha filha e meu filho, os meus filhos, tanto que eu arrumei, só quer um bom celular, uma boa roupa, só quer o que eu posso dar. Eles só querem muitas vezes a atenção, o carinho e o amor. Como meu filho ontem na minha cama, deitado, eu ouvi o louvor da harpa. Que adolescente que ouviu o louvor da harpa? Ele queria só a minha atenção estar do lado. Ele queria só deitar comigo um pouquinho. Ele não queria nada. E Deus não quer nada. Deus quer você, a sua atenção, a sua oração. Ele quer um relacionamento com você diariamente. Ele quer participar da sua vida. Ele quer estar perto quando você respirar. Ele quer sentir o seu amor com palavras. Ele quer dividir os sonhos dele com você. Ele quer você bem pertinho, diariamente com ele, em oração. É isso que Jesus quer hoje. Que você volte a Ele. Volte a Jesus e tenha um grande amigo com você, o Espírito Santo. Volte a ter um relacionamento com o seu Pai diariamente em oração. Tira esse impedimento. Confesse, abandona e alcance o perdão e receba a paz de volta dentro de você. Amém? Então eu vou te convidar a orar. Fique em pé, se você pode.